Amigos do Saúde Digital, estou tendo a honra de receber aqui um médico que construiu toda a sua carreira no interior do estado da Paraíba e através do digital ele ganhou muito destaque. Hoje ele tem mais de 600 mil seguidores no Instagram e a gente vai buscar responder uma pergunta aqui. O digital é inevitável para o médico? Em algumas palestras que eu faço, em contatos que eu tenho com médicos, muitos me perguntam, mas será que eu preciso disso? E quando a gente fala digital, é muito mais do que rede social. A gente está falando de prontuário eletrônico, a gente está falando de telemedicina, a gente está falando de experiência do paciente através de ferramentas digitais, a gente está falando de como estar presente para o paciente através das ferramentas digitais. Isso é muito mais do que rede social. E eu tenho o prazer de receber meu colega, meu amigo Flávio Mello, agora presencialmente. Você já esteve aqui já há algum tempo, falamos sobre marketing digital, mas você é um exemplo de médico que soube usar as ferramentas com muito critério, com muita ciência, com muita ética e mesmo no interior de uma cidade lá da Paraíba, você conseguiu destaque e relevância nacional. E eu queria que você contasse um pouquinho aqui para a gente essa história e vamos buscar responder. Eu preciso mesmo, se eu estou em São Paulo e se o meu consultório está cheio, será que eu preciso fazer uma receita digital? Será que eu preciso mostrar para o meu paciente que o meu consultório é digitalizado? Onde que isso me ajuda? Quais os esforços que eu vou ter? Quero bater esse papo com você, seja bem-vindo. Obrigado, Lorenzo. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você. E hoje, depois da nossa primeira conversa, poder dizer que a gente está cada vez mais próximo, né? Também estou, por seu convite, participando da PedGram, que é a comunidade de pediatria, então vou aproveitar e convidar o pessoal para entrar lá na PedGram. Deve estar na descrição desse vídeo, vai se colocar lá o link. E para mim tem sido uma jornada longa, vai completar 8 anos agora em março, que, digamos assim, eu botei o primeiro pé no digital, mesmo lá em Bananeiras, no interior da Paraíba. E eu preciso dizer com muita ênfase que o digital é inevitável para o médico, naturalmente, com várias nuances, cada um coloca o pé do jeito que quiser, tem alguns que vão ficar só como a gente diz lá no Nordeste, na beirinha da água, na praia, uns vão entrar um pouco mais, outros vão surfar na onda. Surfar na onda e vão até para o alto mar, né? Que eu acredito que você é um pouco essa pessoa que eu enxergo isso, e eu também estou em busca nesse período do alto mar, mas mesmo aquele médico que tem um consultório em São Paulo que está indo muito bem, obrigado, ele precisa pensar no que ele pode acrescentar para o paciente e até para ele, estando com uma experiência do paciente focada no digital, desde o pré-consulta até o pós-consulta. Pessoal, o Flávio, ele é embaixador lá da PedGram. Hoje nós estamos aqui gravando em meados de janeiro. A PedGram está com mais de 3.700, batendo quase 4.000 membros, discutindo casos em pediatria. O Flávio é um dos nossos embaixadores, ele é um embaixador coordenador junto com a Natasha. E o Flávio, ele tem um conhecimento profundo de estratégia, de como cuidar, como usar essas ferramentas de maneira ética e profissional, que eu quero alertar você aqui, porque é difícil um médico que está na prática e conhece como você conhece, Flávio, dessas ferramentas digitais. E aí, a minha primeira pergunta, Flávio, para você já respondeu que é inevitável, eu concordo. Eu queria focar no paciente, Flávio. O que você sente, o que você vê quando um paciente chega até você para uma consulta, uma mãe, já que você é pediatra, e ela já conheceu você por algum canal digital? Tem diferença daquele paciente que nunca te viu? Tem. Na verdade, tem dois aspectos aí, né? Eu talvez, minha opinião, se eu for usar o meu exemplo, é mais, digamos, distorcida,
pela relevância que eu consegui ao longo desse tempo de trabalho. Então, talvez o colega que está nos assistindo aí, que ainda está naquele perrengue de iniciar as coisas com pouquíssimos seguidores, ele vai dizer assim, mas é fácil para Flávio falar que muda o jogo porque ele já adquiriu uma relevância muito grande. Mas eu comecei literalmente do zero. E hoje eu imagino que, por exemplo, eu vou dar um exemplo inicial. Quando o Lorenzo, que não é, no caso você é, mas se você não fosse médico, fosse um pai e estiver precisando de um pediatra para cuidar do seu filho, hoje a possibilidade maior, eu já fiz pesquisa isso lá no meu Instagram, que tem uma amostragem relativamente grande, 95% de mulheres, e desses 600 mil seguidores, quase em picos, 50, 60 mil estão lá nos stories. Então, é uma pesquisa que, sei lá, tem 7, 8 mil pessoas que respondem aquele story. 65%, pelo menos, das pessoas procuram lá no Google e imediatamente vão validar no Instagram. Então, se o médico já não tem um perfil ali, não precisa ser o perfil com milhares de seguidores, mas se ele já não oferece aquele primeiro ponto de contato, a pessoa já fica meio cismada. Recentemente eu estava indicando um colega ortopedista para minha madrasta e ela disse, eu entrei no site que você indicou, entrei no Instagram do doutor, vi lá e vi outro e marquei com ele. Então eu acho que esse é um primeiro ponto que o colega que está nos vendo aqui precisa entender, que não precisa ser o perfil grande, não precisa ser o perfil do influencer, mas se ele não tem aquilo ali, já é um ponto que o contato, se não for por uma indicação forte de um familiar que foi consultar aquele médico, isso já é um ponto que dificulta. Que dificulta o agendamento. Aquele primeiro momento, a busca, né? E a conversão. Então, imagina que você tem aí um universo de potencial muito grande e você está na rede social e ele fazer aquela procura no Google, e se você já organizou aquele primeiro passo, que é o Google Meu Negócio, direitinho, com você lá, às vezes, nem vamos entrar na história de tráfego agora, mas se você já tem lá, eu falo, o seu terreninho, tem o Google Meu Negócio minimamente organizado, quando a pessoa faz uma busca, sei lá, pediatra Paulínia, que é um exemplo, né, a cidade que você mora, ou Campinas, que é a cidade que o meu pai mora, eu moro em Bananeira, Jampareiba, mas ele mora aqui, ele tem mais chance de procurar Lorenzo ou procurar Flávio hoje em dia porque ele está presente ali. E muitos não estão sequer nesse primeiro passo. Perfeito. E aí, Flávio, essas estratégias, essas táticas, eu acho que a estratégia e tática é um mundo, né, à parte, que nós vamos fazer um webinar para explicar para o médico como montar o Google Meu Negócio, como cuidar do topo do funil, como construir a vitrine, né? Porque o foco, o objetivo não é ter milhares de seguidores, é ter uma vitrine para quando o paciente buscar, achar. Então, você que é médico, a gente vai divulgar o nosso webinar, que a gente vai fazer um curso, uma explicação bem prática, pegar na mão do médico para ele construir o seu perfil, para ele ter o seu Google Meu Negócio, para ele estar na busca do paciente e construir a vitrine dele. Então, esse capítulo ele é fundamental, né, Flávio? É o ponto inicial, digamos assim. É o ponto inicial. Um passo seguinte esse cara marcou a consulta. E a gente, pessoal, eu gosto sempre de ver tendências. A gente precisa olhar tendências. Você pode até falar, o meu paciente, ele não faz pesquisa, ele só vem no boca a boca. Tá bom, eu acredito, é assim. Mas a tendência é que isso continue nos próximos 5, 10 anos? Ou esse paciente vai mudar o comportamento? A tendência é de mudança de comportamento mais rápido do que a gente acredita. E a sua pesquisa, eu acho que ela tem uma validade, uma relevância fenomenal, porque é feito com o paciente, você tem uma amostra grande e 65%... E no caso da pediatria, lá são as mães que são normalmente as executoras do processo. 95% lá são mães. E aí ela respondeu, 65% digamos, utiliza o digital como uma espécie de validador e considera importante que o médico tenha perfil. Perfeito. Porque, tipo,
facilita a decisão dela. Na hora de que ela, tipo, não é somente um site de uma clínica ou somente um endereço que alguém pescou lá, como a gente vê que a gente coloca o nome do médico e aparece em várias plataformas que pescaram aqueles dados e colocam lá como se fosse um indexador. Isso é muito pouco para ir em direção da conversão, na minha opinião. E eu costumo dizer, Flávio, que a tendência é que isso cada vez mais seja mais frequente. Assim como ninguém, eu sou capaz de generalizar, ninguém que está nos ouvindo é capaz de alugar um hotel, comprar uma diária em um hotel, sem olhar, dar uma olhadinha no TripAdvisor ou na rede social desse hotel. A tendência é que nenhum paciente vá agendar uma consulta sem dar, no mínimo, uma olhadinha para ver a vitrine desse médico, o que esse médico está construindo. E aí eu quero dar um passo à frente. Quando esse paciente chega na consulta, Flávio, até que ponto você acredita que a experiência que você dá para ele, ela tem a ver com o digital? Eu vou pedir um passo atrás, que hoje em dia também eu faço uma mentoria para médicos, né? E eu vou trazer aqui uma dor, provavelmente, que é de muitos colegas que estão nos vendo aqui. Entre a busca inicial, né? Essa busca, encontrei lá Dr. Lorenzo e agora vou entrar em contato para marcar a consulta. Existe quem? Um funcionário, uma secretária e uma atendente que vai fazer esse processo. E eles se queixam muito da dificuldade de encontrar profissionais que não só sejam qualificados para esse momento, como também entendam a importância de estratégias de comunicação e que também estão inseridas no digital para isso. Então, acho que esse segundo passo também é muito relevante. É anterior. Porque o paciente não está na frente do médico ainda. Não é como antigamente que dificilmente você pega um telefone agora e vai falar com a secretária. Hoje em dia, muito assim, o WhatsApp eu acho que é 60%, 70% do contato esse momento. E faz muita diferença a abordagem nessa hora, não só pensando na conversão, como também sendo o segundo momento relevante antes da entrada do paciente digamos assim, dentro da sua clínica, Perfeito. Dentro do seu consultório. Então, dentro do digital, do marketing, também existem estratégias para aquela comunicação digital ser uma comunicação acolhedora e eficaz na conversão também, né? E como primeiro, eu acho que não é o primeiro pilar da relação médico-paciente é a sua vitrine nas redes sociais, no seu site. O segundo pilar é a abordagem da sua secretária, do intermediário, de alguém que está na antessala, antes dele entrar na sua consulta. Recentemente, agendando uma consulta para o meu filho, e é incrível o despreparo dos profissionais que estão na antessala, das secretárias. É incrível o despreparo. E eu tenho por mim que muitas das vezes os médicos nem têm conhecimento desse despreparo. Eles não chegam a tomar conhecimento porque eles estão no dia a dia e aquilo vai... É igual o sapo que você põe numa água que ela vai esquentando aos poucos. Ele não parou mais para pensar. Então, a primeira dica... se você é médico, se você tem uma secretária, simule um cliente. Peça alguém para conversar com a sua secretária, simulando que é um cliente, para você ver como que sua secretária está atendendo. E isso, inclusive, é um processo utilizado pelas consultorias de RH voltadas para a secretária de médico, por exemplo, para avaliação. Porque muitas vezes o colega chega para mim, já aconteceu isso lá na mentoria mesmo, o colega, olha, eu estou tendo problema enorme com minha secretária, paciente reclamando, eu mesmo me incomodo com ela, tá lá. Aí a gente colocou ela na mão de alguém que é especialista nisso. Ela encontrou e a partir do momento que ela encontrou, a gente trouxe ela para a mentoria para ela falar sobre isso para os colegas, né? A mentoria se chama Balance. E aí, o que é interessante? Muito colega a partir dali começou a entender esse processo básico que você coloca aí, que é o seguinte, se a secretária não... Primeiro, aí vamos botar o dedo numa ferida braba. O médico não vê o seu consultório como um negócio. Começa tudo aí. Começa.
A gente não foi forjado nessa visão. Essa visão é essencial e a partir disso decorre muitas coisas assim que eu mesmo me enxerguei nisso. Olhando para trás, eu tenho 19 anos de consultório, então eu posso dizer que já cometi todos os erros possíveis e imagináveis. Ainda vou cometer, mas muito menos hoje com consciência, que até o digital que me trouxe a consciência. O digital me fez olhar para a área de negócios e a área de negócios me fez olhar para uma coisa essencial que é comunicação, que é a essência do que a gente está falando aqui, né? Comunicação com pessoas. E aí, olha que coisa absurda, assim, eu parei para pensar. Eu chegava no meu consultório como se eu não olhava como um negócio, era como se eu fosse lá atender e sair. Em nenhum momento avaliando indicadores, avaliando o processo dessa experiência do paciente para otimizar, sem pensar nessas coisas importantes que são a questão de conversão. Então tem colega que diz assim para mim, Flávio, eu peguei o WhatsApp web do meu consultório e fui olhar, eu fiquei horrorizado o quanto de consultas eu perdi porque aquela comunicação foi truncada desde o início com minha secretária. E às vezes a secretária não tem culpa, porque uma vez que você é o CEO do seu consultório, é obrigação sua qualificá-la. Total. E aí, recentemente, a minha esposa estava lidando com uma dessas secretárias que não respondia, que monossilábica, não é acolhedora. É impressionante. Parece não valoriza o colega, porque assim, ela tem que colocar todos os atributos do colega, porque naquele momento a consulta ainda não foi marcada, ela tem que convencer a pessoa que aquele colega é a pessoa certa, capaz e que vai resolver o problema do filho dela. A impressão que eu tenho, enquanto paciente e enquanto pai, é que a gente está fazendo um favor para ela, porque a gente é como assim, cara, eu estou fazendo um favor indo no seu consultório. Olha, agradeço porque eu estou marcando essa consulta. É impressionante. Aí extrapolou todos os limites. Aí eu falei, não, vou conversar com o médico, vou dar um feedback para ele. Aí ele me explicou que era uma substituta, que a secretária estava de férias. E aí ele arrumou uma substituta. Mas mesmo assim, denigre a imagem, compromete a relação médico-paciente. E o que o Flávio está falando, você é o CEO do seu consultório. Isso é muito importante. Não é a sua excelência técnica, ela você precisa fazer bem feito os outros passos, os outros processos, mais do que em outras épocas. Antigamente aceitava-se o médico que só tinha excelência técnica. Atualmente, e cada vez mais, a excelência técnica não vai ser apenas o suficiente, o fator decisor. E a excelência técnica, ela tem que existir. Mas para a experiência desse paciente, desse cliente, você precisa olhar a sua consulta como um todo, como um passo, como uma empresa. Um processo que começa no Google, na primeira googlada lá da pessoa, em busca de uma pessoa para resolver o seu problema, e que termina muito longe, que a gente vai falar sobre isso lá, que é num pós-consulta que estimule o LTV, né, que essa pessoa volte várias vezes. Então, assim, hoje eu tenho essa consciência e foi o digital quem me deu essa consciência. Eu não aprendi isso, eu acredito que ninguém aprendeu aqui, nem você no curso médico, nem na residência, porque nós médicos parece que basta ser médico e atender ali, porque não basta mais. Nos ensinaram assim, que basta ser... ter excelência técnica. E a gente tem um rigor técnico muito grande, os médicos bom formados. Excelência técnica é algo que não se pode discutir da necessidade. E nem negociar, exatamente. Mas não é mais a única coisa necessária. Exatamente. Esse é o resumo e a gente não precisa falar mais, porque excelência técnica, nós somos totalmente a favor, nós não queremos e nós não estamos fazendo apologia para os picaretas. Excelência técnica é fundamental, é o primeiro passo. Só que não é mais suficiente, não é o único ponto que é necessário para você cuidar bem do seu paciente e aumentar o LTV. E vale a pena a gente entrar nesse conceito, Lifetime Value. A gente já falou várias vezes aqui no podcast. LTV é por quanto tempo o seu cliente deixa receita na sua empresa. Em resumo, existem pesquisas e números e quase todo mundo sabe disso, que é muito mais fácil você ganhar de alguém que já é seu cliente do que você
conquistar um novo cliente. Para você conquistar um novo cliente, você vai ter mais trabalho e mais custo. Agora, o cara que já é seu cliente, se você investir, ele vai voltar a um custo muito menor, a um esforço menor seu. Isso. E aí, aí entra no tal do CAC, né? Vai sendo cada vez mais tendendo a ser menor, diluir, e o LTV vai ajudando você a... Exatamente, o custo de aquisição do cliente, que é o CAC. E a palavrinha de fidelização. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falo, é o seguinte: gente, o lucro está no freguês e não no cliente. Perfeito. O freguês. Maravilha, é isso aí. O lucro está no freguês. O seu paciente, esse linguajar até um pouco mais... cômico, mas é isso. Se você tem um freguês que vai sempre, te consulta, tem confiança, o CAC, o custo de aquisição dele é muito menor, a sua margem, a sua receita é maior. Você precisa falar menos, convencer menos, você precisa gastar menos esforço. E se você não cuida de todo esse processo, outra palavrinha, você vai ter um churn. O que é o churn? É o paciente que vai uma vez e não volta, porque a experiência dele foi comprometida. E esse processo todo faz parte. Então, beleza, eu acho que você trouxe muito bem. Pré-consulta. Para o dia da consulta. Isso, é a vitrine, que são as redes sociais. Antessala, secretária. Isso. Beleza, passou aí, agora entrou no consultório. Tá? Entrou no consultório. Premissas em relação ao digital, o que você acha que tem que ter? Antes do paciente entrar na sua sala, você pode começar a conhecer um pouco dele. Eu acho isso muito importante. Especialmente quando a gente vai falar de situações, e principalmente quando o médico está com dificuldade de tempo. Porque a gente não pode estar falando aqui só para o médico que tem um consultório particular. A gente também precisa incluir o médico que tem, por exemplo, está trabalhando para operadoras de saúde. Perfeito. Tá? Então, eu vejo que conhecer o paciente e sua família, no caso da pediatria, a gente não é pediatra só da criança, é pediatra da família, né? Como também o médico de família. A gente pode ter um passo anterior que o digital pode nos ajudar. E deixa eu explicar qual é esse passo. Tanto na telemedicina, eu fiz isso muito tempo. Hoje em dia eu não estou podendo atender telemedicina, porque eu tenho foco no digital e no consultório, eu vou para o meu consultório. Mas quando eu atendia, um processo essencial é a chamada pré-consulta. Então, o que é que eu fazia com a pré-consulta? Quando confirmava a consulta e minha secretária me passava o e-mail da pessoa, eu tinha um e-mail automático salvo lá no Google que eu pedia para a pessoa mandar informações prévias. Então, o que é, por exemplo, importante no pediatra? Uma descrição breve do que está motivando a consulta, a foto do cartão, da parte do cartão de vacinas, da identificação dos dados de antropometria, crescimento, peso, altura, perímetro cefálico, IMC, e a parte das vacinas. Então, eu já dava uma olhada nisso antes da consulta e já chegava para atender aquela pessoa, conhecendo um pouco dela. Dados de nascimento, se estava alguma vacina atrasada. Porque imagina, para você chegar lá, para ser atendido por mim, e eu dizer assim: Lorenzo, eu dei uma olhada já no cartão de vacina do teu filho e vi que a gente precisa conversar sobre uma vacina específica, tá bom? Mas vai chegar nessa parte na consulta. Imagina o que é para a pessoa, imagina. Isso é simples. O que é que precisa para o pediatra fazer isso? Um Google Forms, onde ele coloca isso lá automaticamente, manda o link no e-mail, já fez o primeiro ponto de contato do médico com o paciente. Não, e perfeito. E aí, você vê que como ajuda os dois lados. Porque ao fazer isso, você automatizou um processo que você pode automatizar, existem softwares para isso. Gratuito, né? Gratuito. Você faz isso sem gastar um centavo. Gratuito. Gasta tempo, um pouquinho, mas isso pode ser até meio que automático. Não, mas aí que eu quero entrar nesse ponto, porque ao fazer isso de forma automática, a consulta foi agendada, você dispara, depois você vai gastar... Sabe, a secretária manda o link, ó, por favor, preencha aqui essa... Você vai gastar um tempo lendo antes da consulta. Só que na hora que você entrar para a consulta, você já está totalmente dominado o que você tem que conversar. Você vai ser muito mais assertivo. Perfeito. Essa palavra ela é maravilhosa, acertar o alvo. A gente precisa de assertividade em tudo na vida, em tudo, não é só... E principalmente numa consulta, você vai falar o que o paciente precisa ouvir.
E do outro lado, o paciente vai se sentir, cara, esse médico, ele não vai ficar aquele trem mexendo no papel para lá, para cá. Ele vai sentir que você se preparou para aquele momento. E por incrível que pareça, se isso gera uma cadência, você economiza tempo da consulta. E tem outra, viu? Tem outra aí que vem do lado humano da comunicação. Eu digo isso porque eu mesmo sempre fui muito resistente ao computador ali na minha frente, porque qual era a reclamação que às vezes até eu tinha no próprio Instagram, às vezes eu abria umas DRs querendo saber exatamente de pacientes quais eram as reclamações, e também já abri uma DR de médico reclamando de paciente, para não ficar desigual, porque o paciente também às vezes é complicado, é mais difícil. E eles diziam, o médico não olha na minha cara, ele olha na tela do computador. E aí, por isso que eu tinha resistência, mas esse processo, inclusive, faz com que você já tenha algumas informações prévias interessantes. Você faz um ato que é maravilhoso para o paciente. O computador está aqui e você está assim para ele, olhando para ele, perguntando quais são as necessidades, quais são as questões. Focado no que interessa. Focado no que interessa, proporcionando para ele uma comunicação de alta eficácia, porque você está olhando no olho dele, no olho da criança, abordando a criança, no caso da pediatria, e o computador vira um apêndice, porque você já tem, inclusive você pode pedir para a secretária inserir dados ali no prontuário eletrônico, já prévios, ensina ela a fazer isso, e você vai cuidar disso depois. Porque eles reclamam disso aí. Você já deve ter ouvido falar como médico, alguém dizer assim, não olhou na minha cara, mas às vezes é porque a pessoa tem a necessidade de estar inserindo dados ali, e eu sei que isso é até uma questão da parte de ter um prontuário completo, do ponto de vista ético, de resguardo ético, mas o paciente não quer saber disso. Ele quer ser acolhido. E aí, dessa maneira, você otimizou o seu tempo. Então, essa ferramenta, ela leva a isso também. Otimizou o tempo de todo mundo. E melhorou a experiência do paciente, você foi mais assertivo. Aí tem uma outra ferramentinha, né? E aqui a gente já está considerando que o médico usa um prontuário digital. Porque para ele mandar isso é tudo digital, ele tem um prontuário digital. Sinceramente, eu creio que um médico que não tem ainda um processo de digitalização dos dados, ele está muito defasado. E ele corre risco, na minha opinião, vários riscos. Concordo. Então, nem vou entrar nesse ponto, considerando que o médico já tem um prontuário digital. Um outro ponto que eu quero fazer uma comparação aqui, quero saber a sua opinião. Vamos supor que eu chego lá, você me atendeu e eu vou te pagar a consulta. Aí um paciente pega e fala assim, eu quero pagar com Pix QR Code. Aí você vai lá e recebe. O outro fala assim, link. Eu quero pagar com um link. O outro fala assim, manda o link. Eu vou pagar com cheque. Vou te dar um cheque. Fatalmente, você tem um olhar diferente para esse que vai pagar com cheque. Você vai saber, cara, esse cara tá mais, né? Tá mais desatualizado, esse cara vai aumentar meu risco, que eu posso tomar calote. Você já olha diferente para ele e você fala, esse cara tá mais defasado no mundo de hoje, porque quase ninguém paga mais com cheque. Perfeito. Né? Essa relação algo parecido tende a acontecer na medicina, principalmente com a popular, que é a tendência, gente, que eu estou querendo levantar, se um médico escrever uma receita e bater um chamegão ali, um carimbo. Eu acredito que a receita digital, ela tem um papel de agilidade, cara. Ela tem um papel de fechar o ciclo. O que você acha? Aí você me pegou. Porque eu falo assim, eu sou o cara super digital, tanto é que eu estou aqui. Mas eu ainda acredito que quem tem letra que não seja de médico, a receita médica faz parte de um ritual que eu preciso pesquisar isso direitinho com os pacientes, mas de um ritual interessante. Cara, podia pesquisar de isso. De dedicação, vou pesquisar. Pesquisa com a sua mãe, no nosso webinar, lógico que assim, tem que ter a letra boa, que às vezes até os pacientes, doutor, sua letra eu entendo, não é letra de médico. Sua letra é bonita? Se sua letra for de médico, você tem 100% razão, até por uma questão... Bom, a minha nem eu entendo, para te falar a verdade. Mas a minha ainda entendo. E aí o que é que eu vejo? Sabe aquela coisa da impressão de ser uma espécie de handmade?
artesanal, que faz parte do ritual. Até hoje eu boto aquele RXzinho que a gente aprendeu na receita, porque a gente aprendeu a fazer receita. Né? E o pediatra tipo, sei lá, vai prescrever um antibiótico de 12 em 12. Aí ele coloca 8 da manhã / 20 horas, ainda bota, a gente aprendeu no SUS que a gente tem que acolher todo mundo, então não é no consultório privado que você não possa fazer isso, você tem que botar o solzinho e a luazinha, o pediatra escreve isso. Entendi. Ele vai, sei lá, a pessoa é tipo um presente que eu embrulhei para você, a receita. Então, eu não sei, eu queria que até a opinião do pessoal colocasse aqui nos comentários para eu começar a pensar sobre isso. Eu já pensei 1000 vezes em colocar a impressora e a impressão de receita. Eu ainda sou da receita... elas guardam, cara. É óbvio que mães são coisas maravilhosas nesse ponto, porque assim, a mãe chega, ó, eu guardo todas as suas receitas. Será que ela faria isso com aquela digitalzona assim, bem... fria? Vem até com assinatura eletrônica agora, sim. Você nem mais faz a assinatura. Não sei. Mas você tem razão no seu ponto. É um ótimo ponto. Mas eu olho pela perspectiva, porque a consulta é uma arte, é um ritual, ela é uma coisa... Principalmente da pediatria, cara, você tem que encantar. Imagina, você recebe a criança com medo de vacina, medo de injeção, e eu com essa história longa da pediatria, recentemente, vou dar um exemplo, né? Eu atendi uma criança que está no espectro autista, e há cerca de 1 ano e pouco, ele estava muito difícil de ser examinado. Eu fazia de tudo, colocava no colo da mãe, aquela coisa que o pediatra precisa, de certa forma, fazer. E nesse meio tempo nós encontramos uma situação que precisávamos intervir. A criança tinha uma hipertrofia de adenoide, que atrapalhava o sono, que fazia com que no outro dia ele ficasse irritado e que ele não fosse bem nas terapias, ele não progredia. Essa criança operou, voltou cerca de 1 ano depois. Bem, e se deixou examinar completamente, porque tipo, o pediatra aprende, o foco é a criança. Quando abre a consulta, você não olha nem para o pai nem para a mãe. Se preferivelmente nem cumprimente. O seu foco é a criança. Tente conquistá-la. Tente de todas as formas. E a gente vai aprendendo a fazer isso. Não está em nenhum livro também isso aí não, esse acolhimento pediátrico. E esse menino se deixou ser examinado completamente, e a mãe, no fim da consulta, assim, mas doutor Flávio, não é mérito meu, eu falo assim, é a beleza da profissão e do ritual que eu estou falando assim. Nossa, ele deixou o senhor examinar completamente, obedeceu os comandos. Eu disse, olha, isso é mérito seu, no sentido de ter entendido e ter ido atrás de resolver o problema, e resultado do esforço das terapias e ter resolvido aquele problema. Mas, no fim das contas, o que a mãe ficou maravilhada era porque aquela criança se deixou examinar. Então, a consulta tem um ritual, uma arte, uma coisa Entendi. Que não está escrita. E talvez a receita para alguns seja um ponto alto da questão. Mas, faz enfim, sentido. Eu acho que tem que avaliar estrategicamente Isso. o posicionamento da receita na consulta de acordo com a especialidade. Exatamente. E aí é bem interessante, depois a gente vai contar no nosso webinar essa pesquisa. Sim, eu vou fazer. Você vai até pensar em outras coisas, o pessoal pode sugerir o que é que queria saber para eu pesquisar com minha base. Podem usar a minha base. Mais de 600 mil... quase 700 agora. Ô Flávio, já comprou algum seguidor, Flávio? Se não, estava destruído o perfil. Primeira coisa que eu digo a vocês aqui, nunca comprem seguidores. Eu sei disso, por isso que eu estou te perguntando. Isso é um absurdo, né? Você perde engajamento. E se você for lá no perfil do Flávio, como é que você sabe se ele comprou ou não? Veja a taxa de engajamento das postagens. Comentários e curtidas. Pessoa que compra, a taxa é baixíssima, porque comprou, só mudou o númerozinho. Mas, Flávio, é um ótimo ponto para se pensar, mas a mensagem que depois desse papo é pensar estrategicamente na consulta para ver se você não está passando uma imagem de defasagem para o seu paciente. Sim, perfeito. Esse é o ponto. Esse ponto é essencial, porque tá assim, quando você fala da receita digital, para o pediatra especialmente, tem aquela questão também de algumas situações em que o paciente sai da sua consulta
ele precisa de uma demanda posterior e você tem que mandar uma consulta, uma receita para ele. Imagina você disser assim, não, então passa lá no consultório para pegar segunda-feira e é sexta tarde e a criança precisa de uma receita de antibiótico. Você viu a criança quarta com otite média, fez a estratégia do expectante com analgésico e na sexta-feira que você está no consultório a criança começou a ter 39,5 e piorou do ouvido, você tem que passar um antibiótico. Se você não deu uma receita para ela ficar, como é que você vai fornecer? Perfeito. Hoje com digital você entra lá na sua plataforma, eu tenho a minha, estou te mandando a receita. Perfeito. Ponto, então, superamos aqui o momento da consulta, agora a gente vai falar... Ainda tem um pontinho da consulta. Posso falar que, assim, eu aprendi também e com certeza vai ajudar os colegas aí. As pessoas se queixam muito de que o médico, ele fala muito Medicaid e ele não explica. Então, muitas vezes, quando você sai e o paciente, você pergunta a um paciente que passou por outro médico o que é que ele te explicou dessa doença ou desse tratamento, ele fala assim, eu não entendi direito não, ele falou assim, mais ou menos, mas eu só sei que ele passou essa medicação, esse medicamento, e ele não explicou. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo desse caso da hipertrofia de adenoide. Eu pego, abro o computador, coloco uma imagem lá da hipertrofia de adenoide e vou explicar para a mãe. Olha aqui, ó, adenoide, essa estrutura que está aqui na parte posterior do nariz, da cavidade nasal. Ela pode aumentar a ponto de dificultar a respiração, a cirurgia, se for preciso fazer assim, assim, assado. Isso faz uma grande diferença na compreensão, na experiência, porque eu entendi o que é esse problema do meu filho, na adesão ao tratamento e na compreensão do quão aquele profissional é preparado. Digamos que aquilo ali reforça a sua autoridade, o seu diagnóstico e o que você está demandando. E é uma ferramenta digital. É uma tela, é um desenho mais bonito, mais gráfico. Então, assim, isso eu acredito que o digital pode trazer. Eu oriento profissionais na mentoria de outras áreas. Então, tenho, por exemplo, endocrinologistas. E eu peço, por exemplo, para elas fazerem uma apresentação em PowerPoint mesmo dos problemas mais comuns. Diabetes, tireoidiopatias, obesidade, e ela mostrar algumas coisas. E cirurgião nem se fala. Eu tenho uma cirurgiã que faz parte de bariátrica de Brasília, lá na mentoria. Eu falei, você tem que fazer um PowerPoint do começo, meio e fim do que vai acontecer numa cirurgia bariátrica, inclusive mostrando, olha, o que é essa cirurgia? Eu vou fazer assim, assim. Como é que vai ser? Você vai chegar nesse hospital, mostra foto do hospital tal hora, eu vou te receber, a anestesia é tal, escrito lá. Uma historinha, tipo, né? Uma aulinha. Vamos, uma aulinha do problema. Eu acho que a gente resume isso em ser didático. E quem pensa que isso não aumenta a conversão, por exemplo, para um cirurgião, para ele se sentir à vontade de marcar a cirurgia com aquele profissional, está desconectado da realidade. É só você pensar quando você é aluno e um professor que usa as ferramentas adequadas para ser didático. Você precisa convencer o seu paciente ou a ir para a cirurgia ou aderir ao tratamento para ele gostar e voltar, e para você cuidar melhor dele. Faz parte do médico tudo o que for possível para o paciente aderir ao tratamento. Os maiores problemas são baixa adesão, baixo engajamento do paciente. Isso influi no resultado e também, não só no LTV, mas também na impressão que ele vai deixar de você para poder ser uma fonte de indicação, que é outra, vamos dizer, 35% é boca a boca. O meu público lá do Instagram, que eu sei que é enviesado, mas 65% utiliza o Instagram, o digital, como um validador. Ele vai dar uma olhada lá se o médico tem perfil, se o perfil é legalzinho, se bate o olho lá, se gosta do conteúdo, do colega. Inclusive, eles dizem que é mais importante o conteúdo do que a figura. Olha. Eles olham o conteúdo mais do que figura, muitas vezes. Claro que deve ter pessoas que preferem a figura, então você vai estar lá, bonitão, tal. Eu não sou dessa linha, eu sou da linha de ela entrar lá e ver conteúdo. Olha, o doutor está falando de dengue, o doutor está falando de, sei lá, de vários problemas, entendeu? Então, assim, só para direcionar, eu acho que aí sim, fecha ali o ciclo da consulta com isso.
E aí vem o outro... Vem a pós-consulta. Aí vem após, que é outra coisa que pega. E aí a pós-consulta, existem várias estratégias, ferramentas, que aí eu acho uma coisa maravilhosa, que vale também para quem não está só no particular, né? O que a gente precisa entender em tudo é como as ferramentas digitais vão retirar atritos e melhorar processos. Como eu consigo escalar, potencializar a minha presença para o paciente com o menor esforço possível. Só é possível com o digital. Só é possível com softwares, com ferramentas. Perfeito. É assim que você consegue se mostrar para o seu paciente, fazer ele lembrar de você, fazer ele ter uma boa experiência. E aí, entre isso e o paciente, tem uma ferramenta, tem algum software, tem alguma coisa que você precisa usar. Isso. E aí, eu queria saber de você o que você usa, como que você faz essa pós-consulta para deixar o paciente seguro e vivo, sabendo que o médico está cuidando dele. Tem duas coisas que eu acho que são muito importantes. Você precisa oferecer àquele paciente ali, nesse processo pós-consulta, mais informações. As pessoas gostam muito disso. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho alguns e-books que são, inclusive, infoprodutos digitais, tornaram-se infoprodutos, mas que resolveram minha vida, em muitos sentidos. Então, vou dar o exemplo para você entender esse processo. Um dos WhatsApp que provavelmente o pediatra que está me assistindo aqui mais recebe é assim: qual é a dose certa da dipirona que eu vou dar, meu menino está com febre? Nem sempre, nenhum pediatra está 24 horas possível, 365 dias do ano disponível. Isso não existe, isso inclusive adoece as pessoas. Mas eu sabia que essa era o que o bicho pegava nisso aí. Então o que é que eu fiz? Eu fiz um e-book com informações essenciais sobre febre, que é uma demanda, é o meu tema de eleição, digamos, o meu subnicho dentro da pediatria da comunicação digital, mais forte, me tornei referência nisso, de certa forma, porque eu sempre gostei de estudar, então eu fiz isso intencionalmente, uni o útil ao agradável, um assunto que eu adoro na pediatria, vai ser o meu assunto de eleição no digital, vou ser conhecido como o doutor da febre, digamos assim. E a febre era essa demanda do consultório no pós-consulta. E, sei lá, o menino está com febre, demora 3 horas para responder, a mãe já fica chateada. Tem que dar o remédio, né? Aí o que é que eu fiz? Eu tenho um e-book de febre, onde eu coloquei um e-book simples, porque também mãe não tem tempo. Se tem uma coisa que a mãe não tem, é tempo. Então, você tem que ser assertivo, tem que... Aí eu fiz o decálogo da febre, era um conteúdo meu antigo, tipo 10 coisas que as pessoas precisam saber sobre febre, e transformei isso num e-book com 10 passos, esses 10 pontos essenciais, e no anexo, o que é que eu fiz? Eu sentei, fiz à mão a dose correta dos antitérmicos mais utilizados, coloquei numa tabelinha. E aí, no fim da consulta, eu falo para ela, olha, eu vou te mandar alguns e-books, que aí depois eu fiz o de tosse, o de vômito, eu queria que você lesse. E o de febre, sempre que você precisar, tá naquele perrengue, viajou, tá, não se preocupe nem me mandar a mensagem que vai estar a dosezinha lá no e-book. Abre o e-book e acha a dose certa lá. Sabe quantas mensagens eu recebo hoje em dia, quanto é a dose do remédio? Zero. E como otimizei a experiência? Com isso aí, né? Eu tenho lá, o e-book do Dr. Flávio. E eu recebo já essa demanda no digital, porque aí esse e-book tornou-se um infoproduto bem baratinho, que eu coloquei lá digamos, eu estou lá oferecendo uma informação essencial com um valor muito pequeno, e eu compro um lead por R$10, que depois vai nessa história de tornar meu cliente. Então, aí eu mando isso aí, e eu tenho outros e-books que eu envio, por exemplo, eu pego um alérgico, aí eu tenho um e-book checklist das alergias. Antes, eu tinha um papel que orientava o controle ambiental. Agora é um e-book. Aí eu estou te mandando um e-book de controle de alergias. Faz o checklist, aplica isso lá, vou te mandar no WhatsApp. Aí então, logo depois da consulta, eu prefiro fazer isso depois da consulta. Oi, tudo bem? Estou te mandando aqui os e-books que fiquei de tem um ponto mandar. De contato. Mandei o e-book para ela. E eu acredito que um outro ponto, a depender da situação, vai ser um toque, né? Isso os pacientes valorizam muito. Sei lá, você atendeu esse menino com otite, pediu para ela dar notícia daqui a 2 dias. Antes dela dar, você manda mensagem: oi, fulana, como é que tá fulano? Tá melhor do ouvido? O que é que custa isso para o médico?
E existem maneiras de você automatizar para não depender da sua memória, tanto de lembrar que está com o ticket do horário. Faz um CRMzinho, manda um e-book. Exatamente. Active Campaign lá, ou qualquer outro, que você já tem lá uma campanhazinha da Otit que você manda daqui. Tem vários, né? Bot conversa, tem vários. Ou até mesmo a secretária. Ou até mesmo a secretária. Já marca, manda um WhatsApp para ela, faz uma listinha no final. Perfeito, mas tem que ter, faz parte e você pode achar porque ele atende particular. É porque criou processo, ele fez o e-book uma vez, nunca mais precisou responder, economizou o tempo dele e ganhou muito valor, né? E é incrível como essa questão de dose. E eu tenho certeza que na especialidade sua tem alguma coisa que você responde sempre a mesma coisa. Pensa a forma mais didática de você agregar esse valor para o paciente. Faça que você vai sentir na pele a força da escalabilidade através da tecnologia. É isso que o médico precisa entender. Existem ferramentas e você tem que estar ligado o tempo todo como você pode tirar esforço e agregar, melhorar a experiência do paciente, porque as ferramentas estão aí. Você precisa dedicar um pouco e depois você faz uma vez, você não precisa fazer mais. Tem um outro ponto, que é o tal a dor dos colegas aqui também, é o tal do retorno. O retorno é um problema, né? Porque muitas vezes é uma necessidade inclusive do ponto de vista ético, você precisa oferecer o retorno, mas não em todas as situações. Está lá bem escrito no código de ética, por exemplo, você atendeu aquele paciente, solicitou exames, você precisa rever esses exames, reavaliar esses exames. Eu sei que tem muita gente aqui que reclama, o paciente aproveita isso para trazer outra demanda sem querer pagar outra consulta, adoece no meio do caminho, isso acontece muito na pediatria, e aí é problema. E como é que eu resolvi essa questão usando o digital? Quando é uma consulta de rotina e demanda a necessidade de exames de rotina, por exemplo, com 1 ano de idade, geralmente a gente pede uma rotina, alguns exames para a família, o que é que eu faço? Eu falo para ela, olha, faz esses exames e quando estiverem prontos me avisa no WhatsApp, porque eu passo um WhatsApp que é de comunicação minha com o paciente no pós-consulta, e me avisa que a gente marca uma chamada de vídeo por telemedicina para eu avaliar os exames. Então, como é que é o processo? Ficaram prontos os exames, ela me envia, marca uma chamada, na chamada eu disse, olhei os exames, isso. A pessoa não precisou sair de casa para se deslocar, para mostrar simplesmente um exame. Ela não leva esse problema de chegar lá e a criança está doente e torna-se uma situação chata. Muitas vezes acaba você não recebendo aquela consulta que deveria receber, porque tipo, há 20 dias você veio, ele pediu o exame para consulta de rotina, 20 dias depois ele está com febre, vou marcar o retorno para mostrar o exame e o doutor Flávio vai ver o que é essa febre, e ali é um novo ato médico e eu acho que é justo que você seja remunerado. Se você vai para um dentista, um odontólogo com um problema em um dente, ele resolve, 15 dias depois o outro dente dói, todo mundo aceita pagar novamente. Perfeito. Mas para o médico muitas vezes não aceita e a gente precisa criar essa cultura. E talvez esse processo do digital ajude as pessoas a entenderem isso. Enfim, resolveu também meu problema. O que é que eu faço? Eventualmente isso eu organizo um período, nas terças e nas sextas é meu dia que eu não vou no consultório, fico no digital, faço outras coisas, e aí eu encaixo uma chamada de vídeo ali. Então, aquela pessoa, eu não gastei recurso do meu consultório para atender um retorno, que a gente pensa que a ida da pessoa ali só gera custo para ela, também não, gera custo para o consultório, gera custo de papel, se você tiver que reexaminar no digital você não tem, gera custo de hora, às vezes a pessoa demora mais do que devia, encavala as outras consultas, é problema, enfim, você pode atender um encaixe no lugar daquele retorno, e eu, sentadinho lá no meu escritório, abro a chamada, falo com ela, registro, está resolvido. Perfeito. O exame, a reavaliação sensacional. do exame. Flávio, jornada completa do começo ao fim, de como o médico pode aproveitar o digital para cuidar melhor da experiência do paciente. E, pessoal,
se você é médico, entra na SD Conecta. A gente vai fazer, a gente vai aprofundar aqui a gente ficou um pouco na estratégia, a gente vai dar mais exemplos, aprofundar na tática, no operacional. Principalmente lá no digital, como seu Instagram pode ser um validador, tanto durante todo esse processo, especialmente também no pós. Perfeito. O Dr. Flávio tem uma mentoria, procura o Flávio no LinkedIn ou no Instagram, a mentoria é @balance mentoria. Mas me conhece lá no @Flávio Pediatra e colega que tem interesse na mentoria, @balance mentoria. E também está no LinkedIn. Também Flávio Pediatra. Flávio Melo Pediatra, lá no LinkedIn. Então, você viu aqui como as coisas são práticas, pragmáticas e o seu paciente precisa desse seu cuidado, sem negociar a técnica, porque a excelência técnica é inegociável e a gente acredita nisso. Obrigado, Flávio. Vamos junto aí. Pedigram bombando. Obrigado pela sua atuação e obrigado por essa cabeça genial para ajudar os colegas, e nós precisamos de cada vez mais médicos assim. Muito obrigado. Obrigado, Lorenzo. Obrigado a todo mundo que participou, aos colegas. Venham para perto da gente, venham para Pedigram, os colegas interessados na saúde infantil. Tem um time sensacional. Sou eu e a Natália também, que é uma grande cientista na área da gastropediatria, Natasha de São Paulo, que estamos coordenando, mas tem embaixadores de todas as áreas. Então, queria reforçar o convite para Pedigram e dizer que futuramente esse webinar aí de digitalizar quem não está digital e ajudar ainda mais quem já é digital, mas está meio desanimado. Então vai vir e vamos trazer coisa boa. Coisa boa, obrigado. É isso aí, pessoal. Deixa o seu like, segue a gente no YouTube, segue a gente no Spotify, nas ferramentas de podcast. Indica, compartilha o link nos seus grupos de WhatsApp, dá estrelinha, avalia. Isso tudo é tão importante para a gente continuar levando conteúdo de valor para você, e você ajuda o podcast Saúde Digital. Muito obrigado, saúde e até a próxima!